Para apresentar em plenário. Perfeitamente. É isso? Dando continuidade, proposta de emenda constitucional. Que número esquisito, hein? Tem 70. Altera a Constituição Federal para dispor sobre segurança pública, competência legislativa, modelo policial dos estados, vinculação de receitas, financiamento de segurança, Plano Nacional, criação do Conselho Nacional de Segurança Cidadã e da outras providências correlatas. A Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 21, 22, 24, 32, 34, 35, 160 e 167 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 21, inciso 14. Organizar e manter a Polícia Distrital, a Polícia Distrital Investigativa e o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Artigo 22, inciso 21. Normas gerais de organização, efeitos, material bélico, garantias, convocação da polícia e corpos do bombeiro dos estados e Distrito Federal. Artigo 24, inciso 16. Garantias, direitos e deveres policiais. 17. Segurança pública e funcionamento das polícias e corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal. Artigo 32, parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Distrital Investigativa e do Corpo de Bombeiro. Artigo 34, inciso 7, a linha E. Aplicação no mínimo exigido da receita resultante dos impostos estaduais compreendidas e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e segurança pública. Artigo 35, inciso 3º. Não tiver sido aplicado no mínimo exigido na Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de segurança pública. Artigo 160, inciso 2. Ao cumprimento do disposto do artigo 144-C e 198, parágrafo 2º, inciso 2 e 3. Artigo 167, inciso 4. A vinculação da receita de impostos e órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de segurança pública, para manutenção e desenvolvimento de ensino e para a realização de atividade da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 144-E, 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito para participação de receitas previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste mesmo artigo. O artigo 2º, o artigo 144 da Constituição Federal passará a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 144, inciso 4, polícias estaduais investigativas. 5. Polícias
estaduais. E 6, Corpo de Bombeiros estaduais. Parágrafo 4º. As polícias estaduais investigativas, estruturadas em carreira única, destina-se, ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais de alta complexidade definida em lei. Parágrafo 5º. As polícias estaduais, estruturada em carreira única, destina-se em policiais ostensivos a preservação de ordem pública e ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais de qualquer natureza. Parágrafo 5º-A. Os corpos de bombeiros estaduais, estruturados em carreira única, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Parágrafo 5º-B. O Distrito Federal terá uma polícia distrital investigativa e um corpo de bombeiro distrital, com as mesmas características e competências estabelecidas no parágrafo 4º, 5º, 5º-A e 6º-B deste artigo. Parágrafo 6º. As polícias estaduais, distrital e os corpos de bombeiros subordinam-se, juntamente com as polícias estaduais e distrital investigativas, aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo 6º-A. As forças policiais dos estados e do Distrito Federal, além dos corpos de bombeiros, deverão ser organizados com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Carreira única, com possibilidade de acesso a todos os cargos. Inciso 2. Possibilidade de exigência de critérios de idade... Inciso 2. Impossibilidade de exigência de critério de idade máxima, sexo ou compreensão física para ingresso. Inciso 3. Organização com base na hierarquia e disciplina e com estatuto civil. Inciso 4. Proibição de sindicalização e de greve. Inciso 5. Unidade de doutrina e padronização de procedimentos em todo o território nacional. Inciso 6. Valorização dos princípios da polícia comunitária, orientada para o fortalecimento da confiança entre a polícia e a sociedade. Inciso 7. Atuação orientada para a pacificação social e para o uso ordenado e progressivo da força. Inciso 8. Controle interno da atividade policial, realizado por ouvidorias e corregedorias independentes. Inciso 9. Transparência na gestão e nas informações, salvo nos casos em que possa prejudicar investigações em curso. Inciso 10. Escolha dos dirigentes máximos, eleita pelos governadores, considerando lista tríplice apresentada pela própria corporação. Parágrafo 6º-B. A formação inicial das polícias estaduais e das polícias estaduais investigativa deverão ser realizadas em conjunto em uma única academia de formação. Artigo 3º. Ficam criados os artigos 144-A e 144-B da Constituição Federal, com a seguinte redação. Artigo 144-A. O Estado e o Distrito Federal poderão unificar suas forças policiais em uma única corporação. Parágrafo único. Os estados que optarem por uma estrutura unificada de polícia assegurarão, na transposição dos cargos, a irredutibilidade de vencimentos e, quando possível, a situação funcional e hierárquica,
com a equivalência entre os cargos e os vencimentos das atuais polícias civis e militares. Artigo 144b. O regime previdenciário dos agentes de segurança pública deverá respeitar ao disposto no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2. Artigo 4. Artigo 4º. Ficam criadas a seção 1 do financiamento da segurança pública, composta pelos artigos 144C, 144D e 144E, e seção 2 do Conselho Nacional de Segurança Cidadã, composta pelos artigos 144F e 144G, e a seção 3 do Plano Nacional de Segurança Pública, composta pelo artigo 144H, todas no capítulo 3 da Segurança Pública do título 4, da Defesa dos Estados e das instituições democráticas, com as seguintes redações. Seção 1. Do financiamento da segurança pública. O artigo 144C fica instituído, o Fundo Nacional de Segurança Cidadã, FUNASSE, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a melhoria dos serviços de segurança pública prestados ao cidadão. Parágrafo 1º. O fundo previsto nesse artigo será gerido pelo Conselho Nacional de Segurança Cidadã nos termos da lei. Parágrafo 2º. A execução financeira ocorrerá mediante a transferência de recursos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 3º. Os recursos do fundo serão efetivamente vinculados no exercício financeiro seguinte ao da aprovação da lei complementar, prevista no caput desse artigo e no parágrafo 2º do artigo 144D. Artigo 144D. Compõe o Fundo Nacional de Segurança Cidadã. Inciso 1. A parcela do produto de arrecadação de impostos, do imposto que trata o artigo 153, inciso 4, refere-se às indústrias produtoras de armamento e materiais bélicos. Inciso 2. A parcela do produto de arrecadação do imposto de que trata o artigo 155, inciso 2, refere-se às indústrias produtoras de armamento e material bélico. Inciso 3. 50% da arrecadação de imposto de renda das pessoas jurídicas produtoras de armamento e material bélico. Inciso 4. A parcela correspondente ao imposto de que trata o artigo 156, inciso 3, refere-se às empresas de segurança privada. Inciso 5. 10% da arrecadação por qualquer ente federativo das compensações financeiras previstas no artigo 20, parágrafo 1º. Inciso 6. Dotações orçamentárias consignadas a seu favor pelo Ministério de Segurança Pública. Inciso 7. Doações de qualquer natureza de pessoa civil, Inciso 7. Doações de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Inciso 8. Outras receitas a serem definidas na regulamentação do fundo. Parágrafo 1º. Não se aplica a qualquer forma de desvinculação orçamentária ao recurso integrante do fundo de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A destinação de recursos do fundo será disciplinada em lei complementar, devendo ter como prioridade
A. Inciso 1. Complementação de remuneração dos integrantes dos órgãos de segurança pública, visando ao atingimento do piso remuneratório profissional nacional de cada categoria, que será definido por lei. Inciso 2. Promoção de ações destinadas à redução da criminalidade, em especial das taxas de homicídio. Inciso 3. Criação da Escola Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Conselho Nacional de Segurança Cidadã, com o objetivo de unificar a doutrina e padronizar o procedimento policial em todo o território nacional. Inciso 4. Criação de um Centro Nacional de Estatísticas de Segurança Pública, vinculado ao Conselho Nacional de Segurança Cidadã, para a produção de dados criminais e penitenciários, formado por técnicos independentes sem vinculação estatal. Inciso 5. Unificação das polícias estaduais ou distritais, conforme artigo 144-A. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os critérios de distribuição do fundo deverão levar em consideração o número de efetivo policial e os indicadores de violência de cada estado federado. Parágrafo 4º. O recebimento dos recursos do fundo por parte dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está condicionado ao cumprimento de metas a serem definidas pelo Plano Nacional de Segurança Pública, as quais deverão ser avaliadas periodicamente por equipes técnicas independentes. Artigo 144-E. A União e os municípios aplicarão anualmente nunca menos que 5, e os estados e Distrito Federal 10%, no mínimo, das receitas resultantes de impostos, compreendidas e provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento das ações de serviços de segurança pública. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. As parcelas de impostos encaminhadas pela União para o Estado ou por município ao Fundo Nacional de Segurança Cidadã, em função de que dispõe o artigo 144-D, caput, inciso 1 e 3, deverão ser consideradas como receita aplicada pelo ente transferidor para efeito de cálculo previsto nesse artigo. Parágrafo 3º. O percentual previsto nesse artigo poderá ser revisado a cada 10 anos. Seção 2. Pronto, não. Não é calmante que eu estou tomando, não. É pastilha para a garganta, tá? Calma, meu presidente. Falta pouco. Isso é bom. Falta menos do que nós tínhamos quando começamos o trabalho. Calma. Seção 2. Do Conselho Nacional de Segurança Cidadã. Artigo 144-F. O Conselho Nacional de Segurança Cidadã, CONASSE, compõe-se de 17 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução,
sendo inciso 1, o Ministério da Segurança Pública, o ministro da Segurança Pública, no 1. 2, um ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal. 3, um juiz de direito, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4, um membro do Ministério Público Federal, indicado pela Procuradoria-Geral da República. 5, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. 6, um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 7, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, com pelo menos 10 anos de atuação na área de segurança pública, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 8, um secretário de Segurança Pública, indicado pelo Ministério da Segurança Pública. 9, 2 representantes das polícias estaduais escolhidos pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações dos estados. 10, um representante da Polícia Estadual Investigativa, escolhida pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações estaduais. 11, um representante da Polícia Federal, alternando dentre delegados e agentes, indicados pela respectiva instituição. 12, um representante das guardas municipais, indicado pelo Ministério da Segurança Pública. 13, um representante da Polícia Rodoviária, alternando entre federais e estaduais, indicado no caso do órgão federal pela própria instituição e no caso do órgão estadual pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações. 13, um representante dos agentes penitenciários, alternando dentre federais e estaduais, indicados em ambos os casos pelo Ministério da Segurança Pública. 14, um representante dos bombeiros estaduais, escolhidos pela Procuradoria-Geral da República, dentre os nomes indicados pelas corporações estaduais. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo Ministro da Segurança Pública e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal indicado. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovadas as escolhas pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Terceiro, não efetuadas no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a indicação à Procuradoria-Geral da República. Quarto, participarão do Conselho, no âmbito de suas câmaras temáticas e conforme regimento próprio, outros órgãos públicos e entidades de sociedade civil relacionadas à segurança pública. Parágrafo 5º. Compete ao Conselho, órgão máximo de natureza normativa e consultiva, o controle de atuação administrativa e financeira dos órgãos e agentes de segurança pública, cabendo-lhe, inciso 1, zelar pelo funcionamento eficiente, integrado e uniformizado dos órgãos e agentes de segurança pública, podendo, no âmbito de sua competência, expedir atos regulamentares, recomendar e cobrar providências. 2, promover a unificação da doutrina policial,
da deontologia e de procedimentos operacionais padrões em todo o território nacional, podendo, no âmbito de sua competência, expedir atos regulamentares, recomendar e cobrar providências. 3. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos e agentes de segurança pública, podendo promover sua desconstituição, revisão ou fixação de prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Inciso 4. Exercer o controle externo da atividade policial, recebendo reclamações contra órgãos e agentes de segurança pública, inclusive contra os integrantes das carreiras de apoio, sem prejuízo das respectivas competências disciplinar e correcional, podendo avocar procedimentos disciplinares em curso e aplicar as penalidades administrativas previstas no Estatuto Repressivo pertinente, assegurada ampla defesa. 5. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública e de abuso de autoridade. 6. Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares envolvendo agente de segurança pública e integrante de carreira de apoio julgados há menos de 3 anos. 7. Elaborar semestralmente relatório estatístico contendo dados criminais e dados do sistema penitenciário por unidade da Federação e nacional. 8. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação de segurança pública no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente da República e a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. 9. Gerir o Fundo Nacional de Segurança Cidadã, prevista no artigo 144-C. 10. Zelar pelo cumprimento do Plano Nacional de Segurança Pública, previsto no artigo 144-H, e estabelecer metas complementares, caso necessário. 11. Promover a padronização das nomenclaturas de cargos, de carreiras, de uniformes e de distintivos das polícias estaduais investigativas e das polícias estaduais em todo o território nacional, podendo, no âmbito de sua competência, expedir atos regulamentares, recomendar e cobrar providências. Parágrafo 6º. O representante do Ministério Público Federal exercerá a função de conselheiro corregedor e ficará. Para a votação. Voltando ao parágrafo 6º. O representante do Ministério Público Federal exercerá a função de conselheiro corregedor e ficará afastado de suas funções na instituição de origem, competindo-lhe as seguintes atribuições. Inciso 1. Receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas a agentes de segurança pública, seus órgãos e carreiras de apoio. 2.
exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral. Artigo 144-G. A União, por intermédio do CONASSE, ou com complementação complementação de recursos do FUNASSE, deverá constituir uma Escola Nacional de Segurança Pública e um Centro Nacional de Estatística de Segurança Pública, com o objetivo de, entre outros, auxiliar no cumprimento das atribuições previstas no artigo 144-F, parágrafo 5º, incisos 1, 2, 7 e 10. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem informar dados e estatísticas criminais e penitenciárias de sua área territorial ao CONASSE, nos termos e metodologia previstos em regulamento próprio a ser expedido pelo Conselho. Seção 3. Do Plano Nacional de Segurança Pública. E esse é o último item, a última seção, o último item, presidente. Do Plano Nacional de Segurança Pública. Artigo 144, H. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Segurança Pública, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Segurança Pública em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégicas de implementação para garantir o estabelecimento de uma sociedade segura por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Parágrafo 1º. Na elaboração e execução do plano, deverão ser observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Adoção de uma visão sistêmica da segurança pública, considerando aspectos sociais, preventivos, de integração policial, de padronização de procedimentos, de eficiência do sistema penitenciário e de ampla colaboração do Poder Judiciário e do Ministério Público. Inciso 2. Adoção de estratégias de articulação dentre órgãos públicos, entidades privadas, corporações policiais e organismos internacionais, a fim de implantar parcerias para a execução de políticas de segurança pública. 3. Integração de programas, ações, atividades e projetos de órgãos e entidades públicas e privadas na área de saúde, planejamento familiar, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desportos e lazer, entre outras, visando a prevenção da criminalidade. 4. Ampliação da participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas de segurança pública. 5. Desenvolvimento de programas, ações, atividades, projetos articulados com estabelecimento de ensino, com a sociedade e com as famílias para a prevenção de criminalidade. 6. Ampliação das alternativas de inserção econômica e social dos egressos do sistema prisional, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e qualificação profissional. 7. Implantação de métodos de monitoramento e a avaliação das políticas de segurança pública. 8. Desenvolvimento de estudos de planejamento urbano, a fim de que medidas preventivas de criminalidade façam parte do plano diretor das cidades. 9. Adoção de estratégia que incentive a formação das forças-tarefas e o trabalho integrado das forças de segurança pública
para combate à criminalidade. 10. A adoção de estratégias para a proteção dos agentes públicos e suas famílias. Repetindo 10. Adoção de estratégias para a proteção dos agentes públicos e suas famílias. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança Pública, elaborar seus planos correspondentes em até um ano a partir da publicação do documento nacional. Artigo 5º. Fica criado o inciso 12 do artigo 235 das disposições constitucionais gerais na Constituição Federal com a seguinte redação. Artigo 235, inciso 12. O modelo de polícia será unificado. Artigo 6º. Ficam criados os artigos 115 e 116 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição com a seguinte redação. Finalizando. Pronto? Só falta esse. 2 minutos. É muito. 1 minuto e meio. Artigo 6. Artigo 6º. Já li aqui. Ficam criados os artigos 115 e 116 no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, da Constituição com a seguinte redação. Artigo 115. Os estados da federação terão o prazo de até 5 anos para adequar o seu modelo policial de acordo com o artigo 144. Parágrafo único. As atuais polícias civis serão transformadas nas polícias estaduais investigativas e as atuais polícias militares serão transformadas nas polícias estaduais. Artigo 116. Todos os estados da Federação e o Distrito Federal deverão incorporar os membros e servidores da sua Justiça Militar à Justiça Comum Estadual em até 5 anos. Artigo 7º. O Conselho Nacional de Segurança Cidadã, CONASSE, será instalado no prazo de 180 dias a contar da publicação desta emenda constitucional, devendo a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até 30 dias antes do termo final. Artigo 8º. O Congresso Nacional instalará imediatamente após a publicação desta emenda constitucional comissão especial mista destinada a elaborar em 180 dias os projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada. Artigo 9º. Ficam revogados os artigos 42, parágrafo 3º, 4º, 5º do artigo 125 e o inciso 7 do artigo 129 da Constituição Federal, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 10. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Em face ao exposto, presidente, pedimos que seja esse parecer, tenha a colaboração dos pares para que nós possamos transformá-lo com a sua aquiescência desta comissão em, de fato, no projeto de emenda constitucional. Obrigado, presidente. Obrigado, Vinícius Carvalho. Deixando bem claro o seguinte, o relatório é uma coisa, a emenda constitucional é outra. Então, a emenda constitucional vai precisar pegar o apoiamento de 171 senhoras e senhores deputados para começar a tramitar. E o relatório final vai ser encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados para análise e tem que fazer algumas retificações na emenda constitucional com relação ao inquérito,
o inquérito policial militar, que tem que ser, já que a polícia está sendo unificada, então tem que tirar essa parte da Constituição, revogar toda essa parte que, com relação à Justiça Militar, à Polícia Militar Investigativa, que é a parte da Polícia Militar que faz o IPM, Inquérito Policial Militar. E a Justiça Militar Federal continua, tendo visto as Forças Armadas. É isso, isso que eu entendi. E parabéns pelo relatório, parabéns a todos que participaram disso. O trabalho foi árduo, Vossa Excelência viajou muito, então, quer dizer, deu muito de si, da família ficou em prol sacrificada, mas tudo em prol da cidadania brasileira. E quem vai ganhar com isso não é ninguém, né? Nem a militar nem a civil. Quem vai ganhar com isso vai ser a população, que vai ter um trabalho de qualidade e sem interferências ou sem corporativismo, vamos dizer assim, que defende uma ou defende outra. Corporativismo nunca foi muito bom, em hipótese alguma, principalmente na área de segurança pública. Corporativismo não ajuda ninguém. E, desde já, convoco reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia 4. Dia 4 hoje. Dia 11, às 14 horas, para a votação final do relatório e deliberação e finalização da Comissão de Unificação das Polícias Civil e Militar. Muito obrigado a todos que compareceram. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião ordinária para o dia 11, às 14 horas, conforme a pauta a ser divulgada, e plenário também. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.